Opa, economia? E agora? É o programa que está no ar agora para você que está chegando aqui no canal Viver Brasil, conhecendo tanta coisa legal. E hoje, no nosso programa, vamos falar sobre tecnologias aplicadas ao setor imobiliário. Já se foi aquele tempo de procurar nas páginas de domingo no jornal para alugar ou comprar um imóvel. Isso ficou no passado, há muito tempo. As tecnologias foram incrementadas, mas o que a gente percebe é que a cada momento vai se criando novas possibilidades. Para entender as estratégias imobiliárias e o caminho disso, a gente vai conversar agora com Arlene Gomes, especialista justamente em estratégias imobiliárias. Arlene, seja muito bem-vinda aqui ao canal Viver Brasil, a Economia Agora. É muito bom a gente poder falar de estratégia em meio a um momento tão importante na economia e tão difícil, né? Obrigada, o prazer é todo meu, poder contribuir, falar um pouquinho desse mercado que eu respiro e vivo aqui no meu dia a dia. Pois é, e a primeira questão que eu acho que é latente, né, na história é que a tecnologia, quando ela começa em um determinado setor, ela não pede passagem, né? Ela vai entrando. E foi assim no setor imobiliário. Quem não se adaptou a algumas questões, alguns princípios básicos da tecnologia, acabou ficando para trás? Está para trás, né? Correr atrás do prejuízo. Eu que trabalho mais intimamente com as imobiliárias, é nítido perceber quem já estava preparado antes da pandemia, já está na frente, e quem não está se ajustando, ajeitando, utilizando algumas tecnologias que muitas vezes são até gratuitas, mas por mudança de mentalidade, de comportamento, realmente o negócio tende a atrofiar ou ficar bem ultrapassado se comparado com as pessoas que estão aí usando as novidades e as tecnologias que existem no mercado, né? Podemos aí citar algumas delas, se você permitir e quiser a gente explorar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouquinho, inclusive, eu separei aqui pelo menos 6 tecnologias que podem ser utilizadas para a gente discutir. Mas eu quero entender primeiro, para a gente colocar aqui o Uhum. nosso telespectador, que também é empresário da área de imóveis, na área imobiliária, mas, de repente, quer entender um pouquinho mais sobre esse setor. A gente sabe hoje Uhum. que as unicórnios ganharam um espaço muito grande, né? Você tem aí a Quinto Andar, a própria Loft, empresas grandes aí no que diz respeito à venda de imóveis. Para aquele telespectador que está aqui agora acompanhando, essas empresas que abusam no sentido positivo da tecnologia na venda de imóveis, elas são parceiras ou são concorrentes daquelas empresas tradicionais? Ou depende do ponto de vista? Legal, ótima pergunta, Fabiano. Eu acredito que o mercado imobiliário tem muito a ganhar com essas empresas que têm estudado, que têm partido à frente aí de muitas inovações, principalmente tecnologia, né? Eu entendo um pouquinho, tenho convivido com algumas dessas empresas, inclusive sou parceira da Loft, no sentido de estar ali próxima, entendendo o que eles têm de hub de inovação para oferecer para as imobiliárias, e o momento é de fazer alianças para ajudar as imobiliárias a crescerem. Então, sim, as pequenas e as médias imobiliárias aprendem muito com esses unicórnios e tem muito a ganhar, porque em termos de divulgação, de estudos, de pesquisa, de soluções em um local só, então acredito muito que é um cenário novo, as imobiliárias estão aprendendo a lidar com este cenário, mas Uhum. eu acredito que muita coisa pode mudar, como tem mudado, ainda mais hoje em épocas de pós-pandemia, a gente pode dizer assim, né? Pelo menos aqui no meu mercado a gente já está Tomara, viu? Tomara. trabalhando dessa Deus ouça forma. que seja pós-pandemia, né? Deus ouça que seja pós-pandemia mesmo, né? Ninguém aguenta esse trem mais, né? Ninguém aguenta mais, mas eu acredito que sim, que todo mundo tem a ganhar se souber utilizar e fazer relacionamento e saber com profundidade e não ficar aí focado no que não funciona, vamos focar em soluções que para trazer mais lucratividade e produtividade. Isso que eu acredito que seja o foco da vez. A gente falou aqui já no programa, até na semana passada, a gente falou sobre o home staging, né, que é uma das estratégias de marketing para o ser utilizado aí na venda de um imóvel. A noção de marketing dos pequenos empresários, dos médios empresários no que diz respeito ao imóvel, também ampliou. Antigamente se tinha
aquela maneira habitual, né, que eu lembrei aqui no início do programa, eu vou lá e faço um anúncio no jornal e tá tudo certo, as pessoas me procuram. Foi colocado o entendimento de que é preciso muito mais para chegar num cliente especial e dependendo do móvel, dependendo da classe do móvel, um móvel classe A, precisa de argumentos ainda muito mais seletivos para você chegar realmente na venda ali, na assinatura final de um imóvel? Com certeza. Venda de qualquer espécie, ainda mais de imóvel, é relacionamento, né? Eu trabalho muito com a estratégia de nicho. Focar em atender uma parte do mercado, em uma fatia do mercado. Então, a gente trabalha aqui, né, para que seja uma empresa que trabalha o foco econômico, um foco médio padrão, um foco de luxo. Imagina o seguinte, Fabiano, cada um desses públicos se comporta, sente, tem uma renda diferente um do outro. Então, quando a gente pensa em Uhum. tecnologia, pensa em inovação, pensa em marketing digital, pensa numa série de pacote aí para poder atrair atenção ou até mesmo se relacionar, uma das estratégias que mais são utilizadas é a estratégia de atuar com uma fatia do mercado. Por quê? Você fala com muito mais propriedade, você fala e sente o que o cliente está sentindo e buscando. Você citou aí o caso do home stage, né, que ainda é uma grande novidade no mercado, poucas empresas têm utilizado, principalmente construtora já usa um pouco mais. Então, tem muita situação acontecendo. Se você sabe como atingir o seu mercado, como falar a língua dele, você vai também saber aproveitar melhor as inovações, as tecnologias que falem mais a língua desse cliente. Pois é, e quando a gente fala de tecnologia, daqui a pouquinho a gente vai apresentar aqui no programa, estou deixando isso aqui para você que está curioso, você que está acompanhando aqui, para a gente falar cada ponto aqui. Tem o Big Data, tem o CRM, a gente vai poder falar de alguns pontos legais e a Arlene, tenho certeza, pelo que eu já conheci do trabalho dela, ela vai poder nos auxiliar legal aqui nesse assunto. Agora, quando a gente fala de tecnologia também, a gente fala de utilizar a forma onde as pessoas estão. Sempre comunicação foi isso, né? As pessoas estavam à noite, num horário como esse que a gente está aqui na primeira apresentação do Economia Agora. É um horário nobre da televisão, então as pessoas estão zapeando, então muita gente estava assistindo ali o Jornal Nacional, veio parar aqui no canal Viver Brasil e continuou no nosso papo. E é uma vitrine, estamos numa vitrine, a televisão é uma vitrine, é um exemplo. A mesma coisa acontece hoje nos aplicativos, no WhatsApp, no Telegram. O WhatsApp virou uma ferramenta de comunicação. Só que o que a gente percebe, Arlene, principalmente quando você está procurando um imóvel, e é uma sensação que quem está procurando imóvel agora vai saber muito bem, você vira um alvo de tanta gente que te procura, porque você vai fazendo contato, então as pessoas entram em contato com você a qualquer momento. Para a gente dar uma pausazinha aqui para falar da tecnologia, mas também falando dela, qual que é a dica que a gente pode deixar para aquele corretor ou para aquela pessoa que está vendendo um imóvel agora sobre a forma de utilizar? O WhatsApp dá uma impressão de que a pessoa está 24 horas à disposição. Apareceu um online, a pessoa está disponível. E não é isso, né, que funciona. Não é assim que funciona, melhor dizendo. Eu acredito que tem que tomar muito cuidado, né? Como qualquer meio de comunicação, mas o WhatsApp, ele encurtou muito, ele facilitou demais, e o acesso ficou mais fácil também para a gente falar com o cliente na hora que a gente quer. Eu acredito que um pulo do gato, o WhatsApp é uma ferramenta gratuita, de fácil acesso a todo mundo, e o grande pulo do gato é como você chama a atenção e se diferencia desse cliente. Se a gente pensar um tempo atrás, eu que sou da época dos anunciozinhos de jornal, né? Se a gente pensar agora em tecnologias e os anúncios sendo anúncios publicados em várias plataformas, o meio é diferente, mas a forma de se relacionar e chamar atenção cada vez mais tem que ser aquela coisa diferenciada. Quando a gente fala de WhatsApp, aí a questão é um pouco mais preocupante no sentido de, sabe aquela questão de ser um consultor, de se posicionar, de não ser mais do mesmo, né? Fazer o que todo mundo está fazendo. Então, eu acho que é um pouco de pedir permissão para saber o horário que o cliente pode falar e tirar o Legal. cliente do WhatsApp. Eu acho que o grande desafio que eu tenho dado os meus treinamentos para os proprietários de imobiliária, para as suas equipes, é tirar o cliente do WhatsApp, bater no peito e falar que agora eu sou a pessoa imobiliária que vai te atender e criar, o olho no olho. Claro, tem Perfeito. algumas possibilidades de negócio que são feitos totalmente online, mas isso, assim, é uma fatia muito pequena de mercado ainda.
Hoje se vende um imóvel, se aluga um imóvel, muito ainda pelo relacionamento. A locação não, que ela é mais fácil e acontece de forma mais digital, sem nenhum contato humano. Mas a venda, ela hoje ainda requer muito olho no olho, empatia, relacionamento, segurança, aquilo tudo que a gente sabe quando a gente fala de um bem, de um valor que às vezes é o valor de uma vida inteira de uma pessoa, né? É uma dica importante, a gente até falou de WhatsApp para venda, me cabe muito bem para essa questão do imóvel, e foi um exemplo que foi dado aqui por uma especialista que eu gostei bastante, é que às vezes o cara usa, a pessoa utiliza ali, né, o corretor, a corretora, eles utilizam o WhatsApp como ferramenta de venda, aí tá lá uma foto dele numa praia sem camisa, ou com um gatinho e tudo mais na capa. Tem que ser profissional também na hora do meio de comunicação também, porque quem está comprando um imóvel, seja da esfera digital, utilizando aí essas as unicórnios famosas, seja a pessoa que está numa pequena imobiliária, ela quer garantia do que está sendo ali, né? Ela quer um pouco de auxílio, ou um auxílio total para aquela venda do apartamento que ela tanto precisa vender, ou para a compra do tão sonhado, da tão sonhada casa própria, né? Tá? E seja no WhatsApp ou qualquer outro meio, cuidado visual e saber usar isso com equilíbrio, de uma forma, né? As pessoas se relacionam com pessoas, então, assim, as pessoas gostam de ver o outro lado acontecendo, não falar com robô. Mas, claro que tem que ter ali, né, um meio termo. Você não conhece a pessoa com que você está falando do outro lado quando você faz um contato pelo WhatsApp, às vezes. Então, ali está uma coisa meio termo, nem tão informal, nem tão formal. Eu acredito que seja o, o equilíbrio aí. Exatamente. Pois é, tem Parece ser aquela. meio óbvio, mas tem que ser dito, né? Pois é, e no mercado de trabalho como um todo, né? Porque às vezes a pessoa está procurando uma vaga no mercado de trabalho, serve para a mesma coisa. Se ela está usando o WhatsApp e não é para aquele meio profissional, então acho que se a pessoa tem o WhatsApp e ela quer comunicar de forma informal, que ele tem aquele número só para as questões informais e cria um grupo, e aí faça ali as brincadeiras e tudo mais. Mas eu confesso a você que se eu chego para comprar um vendedor, um corretor, e eu percebo que tem alguma coisa errada, eu dou até um toque, sabe? Eu já dei um toque, falei, gente, pô, você tá na praia lá, né, e tudo mais, né? Você dá esses toques por profissão, né, Arlene? Você chega para o corretor e fala, ó, pelo amor de Deus, vamos melhorar isso aí, né? Você já faz já profissionalmente, né? Exato. Eu tive um estudo de caso recente que eu lembrei você falando aí, Uhum. exatamente disso, que uma pessoa foi abordada pelo WhatsApp, mas aí chegou até aí no presencial e foi de uma forma bem despojada e não conectou com o cliente, sabe? Então o cliente achou, já, Exato. assim, já criou uma barreira. Então isso faz muito sentido, porque são Isso é públicos muito diferentes interessante. e é importante tomar cuidado com isso, né? Pois é, e essa experiência. Arlene, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero abordar com você como é que fica agora aquela visita, que agora é tecnológica, não tem aquela visita mais no local se a pessoa não quiser, ela aluga um apartamento sem nem ir no apartamento. E quais são as ferramentas da tecnologia que a gente pode usar na venda de um imóvel nesse mercado imobiliário que é tão forte que nem a pandemia conseguiu derrubar. A gente vai para um breve intervalo e volta já já aqui com Economia. E agora?